Agora a gente vai para a última parte, que é simplesmente fazer com que a rig faça a mineração. Então a gente estando aqui dentro da nosso HiveOS, dentro da nossa farm, a gente vai ter as workers, que são as nossas rigs. Aqui no caso eu tenho uma rig que tem 6 GPUs. Quando elas estão verdinhas elas são da Nvidia, quando são vermelhas são AMD. Eu já tenho aqui minhas wallets, as minhas carteiras, que a gente criou, que foi da Concil da Neox, onde pode ter quantas carteiras eu quiser criar. A Flysheet, que a gente também já criou aqui da Neox. Então agora eu tenho que fazer com que essa Flysheet seja executada dentro da minha rig. O que eu vou fazer? Eu vou entrar dentro da minha rig. Aqui eu tenho as 6 RTX 3060 Ti e vou fazer a execução da minha Flysheet aqui dentro. Então é muito simples. A gente tem aqui o Overview, que é um apanhado geral, Flysheet, que são as Flysheets que eu tenho disponíveis para colocar nela. Overclock são os overclocks que eu tenho. Esses aqui eu já cadastrei, mas a gente pode cadastrar novos. O tuning é uma parte dos mineradores, que é uma parte mais complexo, que geralmente a gente não mexe, só caso tenha dando algum problema a gente mexe, mas geralmente a gente não trabalha. A parte do status, a gente monitora a temperatura, fan, a potência das placas, tudo certinho. A gente consegue monitorar através de gráficos por aqui. Atividade é simplesmente um controle das atividades, então ele vai criando um log das coisas que a gente faz. E settings, que são algumas configurações que a gente tem como fazer. Isso aqui geralmente a gente usa bem pouco, o que a gente usa mais lógico, aqui na frente, que a gente monitora tanto o overclock como as temperaturas, mas a gente utiliza mais essa barra superior aqui, ó. Primeiro botão, a gente tem um menu de ligar, desligar, que são as opções de energia, então reboot, reiniciar, desligar e ligar depois de 30 segundos. A gente tem aqui questão de URL do servidor, mas aí também muito raro a gente usar isso. OpenVNP Configuration se caso você esteja numa rede privada e utilize algum VNP para configurar, que também quando a gente tem somente quando a gente usa em casa é muito difícil a gente precisar. Esse botãozinho para cima aqui geralmente são os upgrades e as atualizações do HiveOS. Então geralmente quando não tem, se a rig está funcionando perfeito, geralmente não há necessidade de a gente ficar fazendo atualizações, porque às vezes quando a gente faz alguma atualização ele modifica alguma coisa que está funcionando bem e pode começar a travar. Então só quando for preciso. Esse daqui é para rodar comandos dentro da rig. A rig ela é baseada, o HiveOS ele é baseado numa uma distribuição Linux, então a gente pode fazer praticamente todos os comandos de Linux dentro da nossa rig para fazer qualquer tipo de alteração de rede e qualquer outra coisa, mas também é muito difícil de precisar, porque a gente consegue fazer quase tudo aqui na nossa interface gráfica. Esse foguetinho aqui, que são as Flysheet, então inicializei a minha máquina. Para fazer com que ela comece a minerar, eu venho aqui nesse foguetinho e escolho uma Flysheet. A Flysheet que eu tenho, que eu vou usar agora, é essa daqui, ó, Neox Trade Augur. Aqui eu vou ter várias Flysheets, uma para Neox, uma para Ergo, uma para Concil, e quando eu quiser modificar a moeda que eu vou minerar, simplesmente eu vou clicar aqui, Neox, aplicar. Ele vai mandar o comando para minha rig, vai fazer o download do minerador caso eu não tenha ele, e vai começar a fazer a mineração. As próximas opções, configuração de LAN, caso eu também precise fazer uma configuração, mas geralmente é para ficar em DHCP, que ele pega o IP automaticamente. Editor de tags, caso você queira dar algum nome para sua rig, para você olhar dentro do HiveOS. Aqui no caso ele já ligou o minerador no CalPool, que é o algoritmo do Neox, que é o mesmo do Ravencoin, e ele daqui a pouco ele vai começar a executar o algoritmo e vai começar a minerar. Os próximos aqui acesso remoto, caso você queira ver o que está acontecendo dentro da máquina, você tem como acessar remotamente.
Essa picareta aqui são alguns comandos do minerador, então eu posso visualizar o log, fazer algumas configurações do minerador, parar o minerador ou restartar o minerador caso ele tenha travado, acontecido alguma coisa. O Watchdog, ele é como se fosse um monitor das informações da mineração. Então a gente pode deixar ele ligado e a cada tantos minutos ele religa, ou então ele verifica se caiu a potência e ele reinicia a máquina, mas atualmente não é muito bom usar isso daqui porque ele pode vir a ficar ligando e desligando a máquina sem um motivo necessário mesmo. Esse ventoinhazinho aqui é um autofan, então ele controla melhor a temperatura. Isso aqui geralmente eu deixo ligado com temperatura crítica em 80. Quando chega a essa temperatura ele reinicia a rig por completo. Eu deixo ligado. Target Core Temp 60, que seria a temperatura do processador das placas de vídeo em 60. Memória, a temperatura das memórias em 70. O mínimo que a fan vai gerar é 25% e o máximo é uma força total 100%. Esses aqui geralmente são algumas opções que a gente não usa para NVIDIA. Então, essa chavezinha aqui é opções do worker da rig. Então eu posso colocar em modo de manutenção, alguns intervalos aqui, algumas coisas que geralmente a gente usa também para manutenção, mas não é muito comum da gente usar. Esse botãozinho aqui é para remover, então é para deletar a rig da tua HiveOS, então a gente não tem por que usar. O reloginho é para a gente ter uma atualização dessa tela aqui do HiveOS, então para eu ficar monitorando e ficar atualizando as informações em tempo real, eu posso selecionar para cada 1 hora, para cada 1 minuto, para cada 30 segundos ele atualizar as informações que estão sendo exibidas na tela. Esse daqui é para fazer o recarregamento automático na hora que eu apertar. E aqui a gente embaixo vai para as informações da rig. O nome da rig, aqui é a flysheet que está sendo executado, Neoxa, usando um T-Rex, dentro da Hero Miners, que é a nossa pool de mineração, executando um algoritmo CalPol, com um total da rig de 170 MHz. Aqui são as 6 GPUs, a parte de cima são a temperatura de cada GPU. Esse coloridinho aqui, azul, amarelo, vermelho, são as velocidades de cada cooler de cada GPU. Então as das pontas geralmente vão ficar mais frias porque elas são nas laterais, e as internas vão ficar mais quentes porque fisicamente elas estão no meio, então ela tem calor de uma placa e da outra. E a última linha de baixo é a potência, é o desempenho de cada um. Então ela, em CalPol, cada placa dessa faz em torno de 28 e pouquinho megahertz cada um. Aqui algumas informações de tempo que a rig foi ligada. Por exemplo, essa rig está ligada há 2 dias, o minerador está ligado há 3 minutos, o IP da rede é esse, a versão do HiveOS é esse aqui é uma versão de atualização que ele existe, ele está baseado no Linux, com a versão 5.10, essa daqui é a versão do driver da NVIDIA e são 63060 Ti. Aqui ele cria um log das mudanças que eu faço. Aqui a gente pode deletar um por um, ou então no lixinho a gente deleta tudo, mas isso fica cadastrado aqui no Activity. Ou não, acho que quando eu deleto ele deleta tudo. Aqui ele vai criar um status, isso aqui é uma informação, aqui embaixo é parte da placa-mãe, que é o processador, memória, o HD, que no caso é um pendrive, consumo aproximado de 1 kW por hora, algumas versões também, mais algumas informações da placa-mãe, processador, memória, do Linux e tal. Então é basicamente isso daqui. Então vamos fazer um outro flysheet aqui só para a gente ver a mudança. Então eu estou minerando a Neoxa, eu também cadastrei o Conceal, então a gente pode vir aqui, ó, flysheet, o Conceal, que eu vou colocar dentro da carteira do Trade Order. Aqui eu vou usar esse House Vault, que é um dos melhores que tem para Conceal. Vou botar aqui em high-end 3K, porque se eu não me engano essa rig, ela em Conceal ela produz em torno de 4 kHz. Aplicar.
Minerador a gente vai usar o XMRig. Não, vamos usar o CryptoDread, que é melhor para essa moeda. E aqui vamos escrever Conceal Trade Order. E vamos criar a outra flysheet. Então aqui eu tenho 2 flysheets. Se eu quisesse ter 10 flysheets, eu vou ter. Então eu estou dentro aqui do meu worker, ou seja, ele está minerando Neoxa, está minerando a 170 MHz por segundo, e simplesmente, não quero mais minerar Neoxa, eu quero minerar o Conceal, então quero minerar qualquer outra moeda. Eu vou vir aqui no foguetinho, vou escolher a outra moeda que eu queira minerar. Se eu quiser, se tiver mais aqui, eu clico aqui no tipo da moeda, eu quero um Conceal, eu tenho essa flysheet aqui, eu simplesmente clico em cima dela e aperto Apply. Ele mandou aqui, o comando foi enviado, ele já desabilitou a mineração do Neoxa e agora vai começar a mineração do Conceal. Esse aqui é o minerador, clico Add, com a moeda Conceal, vai jogar dentro da Trade Order e usando a nossa pool da Hash Vault. Então, se eu atualizar aqui, ele já mandou as informações para a RIG e daqui a pouco ele já vai inicializar a mineração do Conceal. Então aqui ele já ativou. Esse daqui, que o Kryptonite GPU ele está com 14.64. Isso aqui eu tinha que mudar a flysheet. Vamos mudar aqui, posso editar, eu vou selecionar aqui, high-end 15K, que é melhor do que a 3K, para que ele consiga uma eficiência melhor. Então ele está minerando esse algoritmo aqui, Kryptonite GPU, com 14.63 kHz. A gente tem aqui todas as placas minerando certinho, sendo que essa moeda em específica a gente consome menos, então a gente utiliza em torno de 800 watts. A Calpal, que é da Ravencoin, Neoxa, a gente utiliza bastante, então a gente utiliza em torno de 1000, 1100. Essa daqui a gente usa 800 apenas, menos até do que o Ethereum. Então é basicamente isso.